pessoal, sou Cristian Noronha. Na videoaula passada sobre o meio ambiente, nós vimos como se originou a preocupação com respeito ao meio ambiente, que começou a ser explorado de forma muito maior, acarretando com vários problemas no clima, na vegetação e até na atmosfera da Terra. Na videoaula de hoje, nós iremos ver como é que os estados nacionais, ou seja, os países, começaram a se organizar para tentar frear essa devastação sobre o meio ambiente e tentar fazer com que ele fosse explorado de forma mais sustentável. A mesma coisa, vamos ver como foi que a sociedade civil, alguns segmentos da sociedade civil, se organizaram também para fazer um trabalho de conscientização na exploração do meio ambiente, para que gerações futuras não viessem a sofrer com essa degradação em virtude da exploração desenfreada do meio ambiente. Portanto, aproveitem a videoaula de hoje. Meio Ambiente, videoaula 02. Os movimentos em defesa do meio ambiente. Os primeiros alertas com a preocupação ao meio ambiente surgiram após a Segunda Guerra Mundial. A era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação por causa da Guerra Fria. O movimento ambientalista ganhou novo impulso em 1962 com a publicação do livro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que fez um alerta sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos. Cientista e escritora Carson destacou a necessidade de respeitar o ecossistema em que vivemos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. A preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e de seus recursos continua a crescer. Em 1972, a ONU convocou a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Ambiente Urbano em Estocolmo, lá na Suécia. O evento foi um marco e sua declaração final contém 19 princípios que representam um manifesto ambiental para nossos tempos. Este manifesto estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas. Aproveitando a energia gerada pela conferência, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou em dezembro de 1972 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamada ONU Meio Ambiente. Em 1983, a ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-primeira-ministra da Noruega, para presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida por ela comandar esta comissão, recebeu então o sobrenome dela. O grupo liderado por ela, então, publicou um relatório inovador, chamado de Nosso Futuro Comum, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. Então, segundo eles, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. As recomendações feitas pela Comissão de Brundtland levaram à realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que colocou o assunto diretamente na agenda pública, de uma maneira nunca antes feita. Realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Cúpula da Terra, como ficou conhecida, adotou a Agenda 21, um diagrama para a proteção do nosso planeta e o seu desenvolvimento sustentável, a culminação de 2 décadas de trabalho que se iniciou lá em Estocolmo em 1972. Na Agenda 21, os governos delinearam um programa detalhado para ação para afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para as atividades que protejam e renovem os recursos ambientais, no qual o crescimento e o desenvolvimento dependem.
As áreas de ação incluem proteger a atmosfera, combater o desmatamento, a perda de solo e a desertificação, prevenir a poluição da água e do ar, deter a destruição das populações de peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos. A Agenda 21 foi além das questões ambientais, pois era necessário acabar com alguns gargalos, como a pobreza, a dívida externa dos países em desenvolvimento, padrões insustentáveis de produção e consumo, pressões demográficas e a estrutura da economia internacional, além de buscar meios de fortalecer grandes grupos, como mulheres, organizações sindicais, agricultores, crianças, jovens, povos indígenas, comunidades científicas, autoridades locais, empresas, indústrias e ONGs, para poder se alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, seria necessário fortalecer todos esses grupos e segmentos que nós falamos agora. Deste modo, os princípios do desenvolvimento sustentável estão implícitos em muitas das conferências da ONU, incluindo a segunda conferência da ONU sobre assentamentos humanos, em Istambul, ocorrida em 1999. Também tivemos a sessão especial da Assembleia Geral sobre pequenos estados insulares em desenvolvimento, ocorrida em Nova York, também em 1999. Houve também a Cúpula do Milênio, também em Nova York, no ano de 2000. Ainda na Cúpula do Milênio, tivemos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, cujo sétimo objetivo procura garantir a sustentabilidade ambiental. Por fim, em 2005, tivemos uma grande reunião mundial sobre o tema meio ambiente. A verdade é que a ONU reúne os Estados nacionais para que organizem suas produções industriais dentro de um padrão consciente de desenvolvimento, para que não se esgotem os recursos naturais. Por outro lado, também temos a sociedade civil, que se organiza para a defesa do meio ambiente. Então, quais são esses movimentos da sociedade civil em defesa do meio ambiente? Ora, vimos que os países, sob o comando da ONU, buscaram encontrar caminhos para um desenvolvimento sustentável. Mas setores da sociedade civil também criaram suas agendas e políticas para difundir suas propostas em defesa do meio ambiente. Principalmente são organizações não governamentais, que têm alcance nacional e global na sua luta em defesa do meio ambiente. Como exemplo, nós temos a WWF Brasil e o Greenpeace. A WWF Brasil tem atuação principalmente na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado. Já o Greenpeace atua na defesa do meio ambiente em diversas formas, investigando, denunciando crimes ambientais, confrontando inclusive governos e empresas que ameaçam o meio ambiente. Agora vejamos uma questão importante sobre educação ambiental. O que é educação ambiental? Na verdade, a educação ambiental é uma pauta comum entre esses dois segmentos, ou seja, os estados com seus governos e as organizações da sociedade civil. Se refere à necessidade, então, de uma educação ambiental como forma de construir uma futura consciência ambiental. Mas como seria, então, essa educação ambiental? É consenso entre os educadores e ambientalistas que não é necessário uma disciplina específica sobre a educação ambiental nos ambientes escolares, formais, mas que esta deve ser tratada de forma transversal, ou seja, a questão ambiental está na matemática, está na física, na química, na história, na geografia e em outras disciplinas. Portanto, ela deve ser vista de forma transversal em todo o conjunto de disciplinas escolares, para que estas disciplinas sejam vistas e construídas a partir de princípios ambientais. Assim, a consciência ambiental seria mais ampla e completa nos diversos campos do conhecimento. Após estas videoaulas sobre o meio ambiente, leiam nossos textos e definam agora o que vocês entendem por meio ambiente.
Muito obrigado.